Opa, e beleza? Esse vídeo aqui tá cheio de recomendação diferente, entendeu? É o tema mesmo, mas as recomendações são tudo diferente. É impossível você deixar um vídeo que tenha esse nível de recomendação. Vamos seguir evoluindo e até a próxima. Mema Hubs. Era uma vez uma história de uma pessoa que sempre sofreu em sua vida. Kang Ji-woo, ela foi diagnosticada com câncer de estômago. Após passar por mais uma diálise sozinha e ouvir dos médicos que lhe resta pouco tempo de vida, talvez dias, semanas ou até meses se ela tiver sorte. Tudo o que ela queria era ter o amor e a compaixão do seu marido, mas não importava o quanto ela ligasse para ele, sempre dava a caixa postal, e as mensagens que chegavam no seu WhatsApp não era visualizada. Jin-woo, ela era tão miserável que até as enfermeiras estavam fofocando o quão guerreira ela era, já que estava passando por tudo aquilo sozinho, sem apoio de ninguém. A enfermeira foi levar os remédios para aliviar a dor de Jin-woo, mas a mesma já não se encontrava em seu leito. Depois de meses sentado naquela cama de hospital, mesmo com as células cancerígenas devorando seu corpo de dentro para fora, após tocar na flor de cerejeira, ela entendeu que a vida dela não tem preço. Isso deu forças para ela chamar um táxi para confrontar o seu marido pelo motivo dele estar ignorando ela em seu leito de morte. Mesmo com seus olhos mortos para fora, uma lembrança veio em sua mente. Ele também morreu de câncer. O câncer levou tudo que ela tinha. Talvez se seu pai tivesse vivo, ela não teria cometido muitas escolhas ruins na sua vida. Mas o tempo passou e era inabalável. Agora ela vive sozinha sem o seu pai ao seu lado. Porém, dessa vez ela não iria dar mais a segunda face para apanhar. Ela iria confrontar o seu abusador. Ao abrir a porta do seu apartamento, ela viu os sapatos do seu marido e da sua melhor amiga na porta. Passo de dor que ela dava, ela conseguiu ouvir a voz do seu marido e da sua amiga mais vívida. Nesse momento, a sua ficha acabou caindo, ao ver a sua amiga de infância e seu marido junto, deitado na cama, e contando os planos do que eles vão fazer após a morte dela. O seu marido vai pegar o seguro de vida dela, e ainda foram além, debocharam da morte do pai dela por câncer. Depois de ouvir aquelas palavras maldosas, Jin-woo foi confrontar as pessoas que ela confiou, mas no fim estavam armando pelas suas costas. Eles tentaram fazê-la de louca, mas não tem desculpa para o que ela viu com seus próprios olhos. E Jin-woo sempre viveu sua vida de cabeça baixa. Na raiva, ela acabou puxando o cabelo da sua falsa amiga, mas o seu marido deu um tapa em seu rosto, protegendo o amante, não a sua esposa que estava prestes a morrer. Até no fim, ele não teve pena dela, e eles pensaram que ela tinha morrido ali, só que ela não havia morrido ainda. Mesmo depois de tudo, ela teve que passar por uma morte lenta e dolorosa. Ela pensava por que ela sofria tanto. E no fim, o seu pai veio buscá-la no seu momento mais feliz, no momento em que ela ainda era uma menina inocente. Entretanto, ainda não era sua hora de morrer. Jin-woo acabou acordando por uma colega de trabalho, e ela percebeu que ela estava 10 anos no passado, com todas as suas memórias do seu futuro triste. A redenção de Elnótica. Viver uma vida aprisionada, sendo inocente, é pior do que a morte. Madeline foi forçada a se casar, e por causa de um acidente de guerra, o seu marido, Ian, ele viveu uma vida se escondendo, com receio de virar chacota devido ao seu rosto marcado pela guerra, fazendo Madeline viver uma vida reclusa, tanto fora quanto dentro de casa. Ela até fingiu estar tendo um caso para ver se ele demonstrava algum tipo de reação com ela. Mas Ian demonstrou uma reação bem injusta e teve pena de si mesmo. Nem nesse momento de briga, ele teve pena dos dois, e sim só dele, fazendo ela perder a paciência com ele e ir embora. Por causa de um descuido, Madeline escorregou da escada. Como eles viviam isolados, ela sabia que não chegaria um médico a tempo, e tudo o que restava para ela era uma morte dolorosa e lenta. Ela pensou que, ao ver Ian chorando, trairia para ela uma satisfação, mas no fim isso foi só uma ilusão do seu coração amargurado. Madeline pensou que pelo menos agora ela iria para o céu ou para o inferno, e ela sairia desse pesadelo que lhe cercava, que durou mais ou menos 6 anos para ela. Só que o destino pregou uma peça nela, fazendo ela retornar nos seus 17 anos de idade. Depois de 3 dias de medo e desespero, ela recobrou a sua consciência lúcida, e Madeline se lembra como ela chegou naquela situação de desgraça na sua vida. Após a morte da sua mãe, tanto ela quanto seu pai viveu uma vida trivial, esbanjando dinheiro, e seu pai ficou viciado em apostar em comércios falidos, e Madeline ficou viciada em joias e roupas. O tempo passou tão rápido que nem ela e seu pai perceberam. Por causa da luxúria desfreada que os dois levavam, eles acabaram falindo. O seu pai, com medo da verdade que lhe cercava, ele atentou contra sua própria vida, deixando Madeline sozinha e falida. No testamento dele não tinha um pedido de desculpa para Madeline, simplesmente uma confissão dizendo que agora ela iria se casar. Mas nessa chance que ela tem, ela não iria cometer os mesmos erros do seu futuro triste. Ao avistar o seu pai, lembrando das mágoas da sua mente passada, o seu pai chamou ela para fazer um passeio, e ela resolveu ir. Só que ela acabou sendo surpreendida quando ela foi entrar na carruagem. Ian estava lá. Rei único. Esse foi o ano que todos os seres humanos jamais irão esquecer. 2030. A alegria que perava nos rostos dos inocentes foram quebrados pela dor.
Vários buracos de minhocas lançaram meteoros em cima das pessoas que não tinham nenhuma chance de se defender. Era um banho de sangue total. 30% da raça humana e dos animais haviam sido aniquilada. Mas quando as pessoas pensaram que o inferno já havia acabado, agora não mais meteoros que saíam do buraco, e sim monstros. O grau de violência dessas criaturas era maléfica demais. Não distinguia nem cor, sexo e nem idade das pessoas. Tudo para eles era um alimento. Tudo merecia ser morto. Com esse evento não natural, a Terra, ou Deus, deu para os seres humanos uma forma de se vingar dessas criaturas. Foi assim que surgiu o primeiro caçador único. Os humanos eram capazes de lutar contra essas criaturas de igual para igual. Depois de limparem uma área afetada por monstros, com suas últimas forças, eles construíram uma barreira para reconstruir a civilização e transformar esse lugar em um lugar habitável para os humanos. Mas a guerra entre os humanos e os invasores ainda não havia terminado. Na selva é matar ou morrer. É assim que a natureza funciona. Dong Zé, no seu 3º ano, estava com seu amigo participando de uma missão. O objetivo era matar uma águia elétrica, só que ele errou o tiro. Mas como ele era um franco atirador, ele sabia que não poderia dar espaço para o seu inimigo. Mantendo a sua concentração inabalável, ele conseguiu matar aquela águia. Mas Dong sentiu uma presença. Era um lobo branco. Apesar de ser mais fraco do que a águia, aquele lobo tinha vantagem da surpresa. Mas ele não eliminou Dong, e sim o seu amigo. E Dong, sabendo que balas não mataria aquele lobo naquele momento, ele resolveu soterrá-lo vivo, atirando nas vigas e derrubando os escombros em cima do lobo, utilizando uma energia rúnica e uma pedra rúnica e criando uma arma. Porque quando você juntava as duas, elas criavam uma arma. E finalizando aquele lobo. Só que na verdade tudo aquilo era uma simulação do 3º ano. E Dong foi o único que concluiu esse teste. Pois o lobo, ele era um bug que o professor colocou para eliminar os alunos desavisados. Talvez foi inveja ou não, mas todos ficaram putos com Dong. Pois ele era o único ali que não tinha energia suficiente para despertar. Você precisaria de 60% de energia. E ele só tinha 27%. Porém isso não abalava ele. Ele sabia o seu lugar. E ele fazia trabalhos para a máfia como entregador. Ele levava objetos desconhecidos sem ser pego pela polícia, claro. E depois de mais um dia normal para ele, devido à sua alta velocidade, ele foi perseguido pela polícia. Só que a maleta desconhecida que ele estava carregando acabou abrindo. E lá tinha 3 ovos, mas só tinha 2 quando ele viu ali. E o 3º ovo sumido era uma aranha de ranquear. Essa aranha era muito forte e sem os equipamentos ele não conseguia fazer nada. Então ali ele, pouco a pouco, seria morto lentamente por ela. Mas à beira da sua morte ele acabou despertando o seu verdadeiro poder. Todos regrediram, menos eu. Para uma criança, o abandono dos seus pais é pior do que a morte. Li Huaiyuan foi largado na porta de um orfanato pelos seus pais. O orfanato não ligava para o que acontecia com as crianças lá dentro. Simplesmente por dar um teto, eles acharam que isso já era o suficiente para as crianças. Então ficava a mercê das crianças se criarem. Li teve que aprender desde cedo a se virar, confiando em seus punhos. Com o decorrer do tempo, Lee percebeu que seus punhos não valeriam nada ao decorrer da sua vida. Então ele resolveu correr atrás do seu futuro. Só que devido à sua falta de estudo, ele não conseguiu um emprego fixo. Com isso, ele percebeu que seu tempo não valeria nada, em comparação a das pessoas que haviam estudado. Então ele resolveu se alistar no exército. Só que por causa dele ser um órfão, ele não poderia participar do exército. Então ele virou um mercenário, lutando em incontáveis batalhas, na Força Número 1, que era o seu grupo que foi construído com esse nome. Na Força Número 1 geralmente só tinha órfão, já que era uma unidade que não tinha nenhum valor perante a sociedade. Lembranças muito boas para ele. Agora Lee está vivendo uma vida pacífica, como qualquer outra pessoa normal, mas ele ainda era pobre. E o senhorio do apartamento não falou que o aquecedor estava ruim, fazendo todo mundo ali do apartamento ficar sem aquecedor em casa. Lee, devido ao frio, ele resolveu ir no mercado comprar plástico bolha para colocar nas janelas. Vendo o quão pacífico as pessoas nesse mundo são, o seu corpo caminhou sozinho até as facas. Isso trouxe para ele lembrança de quando ele era um mercenário. Ele perdeu muitos amigos na guerra. Ao ir para o caixa pagar as suas coisas, uma coisa acabou acontecendo. Uma criatura estranha apareceu e começou a matar várias pessoas. Quando essa criatura foi para cima de Lee, devido ao seu treinamento militar, ele matou essa criatura como se não fosse nada. O Lee se manteve muito frio nessa situação, já que ele sabia que se desesperar era um erro fatal para ele. E tomando a posição de líder, ele mostrou para todos ali que se eles não lutassem, eles morreriam. Depois dele se livrar de todas as hortas de monstros que estavam spawnando a cada 10 minutos, uma tela de sistema apareceu para todos. Só que essa tela estava dando um erro, e as pessoas que 2 horas atrás eram covardes, agora estavam completamente diferentes. Ali ele descobriu que todos ali despertaram uma lembrança do futuro, assim retornando ao seu eu do futuro. Mas Lee não se lembrava o que aconteceu com ele no futuro. O descendente do demônio celestial. Sem aviso prévio, monstros atravessaram um portal e invadiram o planeta Terra. Foi um banho de sangue. Jin Suo teve que assistir a sua mãe se sacrificar por ele. Isso deu forças para ele fazer de tudo pela sua vingança. Suo estudou que nem um louco e entrou na melhor universidade prestigiada de despertados. Mas, mesmo suas notas sendo incríveis,
fazendo ele até ganhar prêmios. Entretanto, seu talento era medíocre. Sun-Woo ficou preso no rank B, e pouco a pouco ele viu seus companheiros passando por ele. Só que diferente deles, ele tinha uma coisa em mente, a sua vingança. Por isso, ele mesmo sendo fraco, ele tentou se formar na escola e tentou evoluir pouco a pouco. Ele foi um dos únicos alunos que se manteve como caçador, buscando a sua evolução, mesmo que isso custe a sua vida. Mas agora, 10 anos no futuro, Sun-Woo está numa equipe que vai adentrar em um portal. Mesmo sendo rank B, por causa que ele veio de uma escola prestigiada onde só forma lendas, devido a seu rank muito baixo, as pessoas utilizavam isso para tentar humilhá-lo. Só que ele já estava preparado mentalmente para isso. As palavras já não machucavam ele mais. Como ele era o mais fraco da equipe, mandaram ele ficar por trás e entrar por último. Quando ele adentrou no portal, ele viu um banho de sangue acontecendo ali. Aqueles que estavam humilhando eles agora estavam todos mortos e alguns estavam agonizando de dor, implorando para que salve a sua vida. Quem fez tudo isso foi o monstro que devorou a mãe de Sun-Woo há 10 anos atrás. Mesmo seu corpo não suportando, essa seria sua vingança, mesmo que ele morresse. Depois de danificar o seu corpo, Sun-Woo usou as suas últimas forças que lhe restava para finalizar aquele monstro, que sempre assombrou ele nos seus sonhos mais lúcidos, e ele sim conseguiu completar a sua vingança. Naquela chuva, sozinho, machucado, mesmo depois de completar a sua vingança, ainda existia um vazio em sua mente, porque ele deveria morrer logo agora, e isso acabou chamando a atenção de alguém. Sun-Woo foi completamente curado pelo demônio celestial, que era o seu ancestral. Como Sun-Woo era o único parente vivo dele, ele precisava do corpo de Sun-Woo, mas Sun-Woo não queria dar seu corpo para o demônio celestial. E sem a aprovação do dono original do corpo, ele não poderia tomar o corpo para ele. Ele precisava do corpo do nosso protagonista para completar a sua vingança, matando os demônios de sangue, que era uma seita que emboscou o demônio celestial e roubou seu corpo físico. Então o demônio celestial, ele faz uma proposta para nosso protagonista. Se ele passar, ele iria ensinar ele artes marciais, porque os descendentes dele só podem evoluir através das habilidades do Murin. Por isso o Sun-Woo nunca evoluía, e ele acabou aceitando essa proposta. O teste era simples, uma ilusão. Do dia que a mãe dele morreu, de todo mundo que humilhou ele, e para ver se ele tinha coragem de matar a sua mãe que falava palavras maldosas para ele. E ao passar no teste, o demônio celestial resolveu cumprir a sua promessa, mas a qualquer sinal de fraqueza, ele iria tomar o corpo de Sun-Woo.